conteúdo apresentado a seguir é o conteúdo da primeira palestra do primeiro dia do Impacto Evangelístico, promovido pelo Núcleo de Vida Cristã, o NVC, na Universidade de Brasília. E hoje eu vim falar com vocês sobre o livro de Jonas e amanhã sobre o livro de Naum, os dois profetas aos assírios, os profetas a Nínive. E eu queria começar falando que Jonas não é sobre uma baleia. O livro de Jonas não é sobre um grande peixe. O livro de Jonas é sobre outra coisa. O livro de Jonas tem como grande personagem Deus. Não é a baleia, não é o profeta, não são nem os assírios. É o que Deus está fazendo no coração de Jonas e no coração dos assírios. E é isso que eu quero argumentar com vocês hoje. Eu quero argumentar que o tema central do livro inteiro do profeta Jonas é a graça de Deus agindo em justiça no seu plano de redenção. Eu vou repetir. O tema central de todo o livro de Jonas, e eu vou carregar esse argumento por uma série de nuances e uma série de observações, é de que o tema inteiro é a graça de Deus agindo em justiça no plano de redenção do Senhor. Ok? Então, a gente vai carregar esse argumento. E a gente vai ver que, à medida que o livro anda, o coração de Jonas, ele passa a ser endurecido. À medida que ele tem dificuldade de entender os propósitos de Deus em enviar Jonas para um território inimigo para proclamar o julgamento de Yahvé sobre Nínive. Então, ele vai proclamar o julgamento e o coração dele vai sendo endurecido, assim como o coração dos ninivitas vai sendo amolecido ao serem trazidos pelo pacto da graça por meio do arrependimento e fé. Então a gente vai ver esses dois movimentos, o movimento do coração de Jonas, o movimento do coração dos ninivitas, mas especialmente o movimento do coração de Deus, na direção dos dois. Primeiro, Jonas é um livro histórico. Talvez você já tenha ouvido por aí falar que Jonas é uma história, um mito, uma ideia, uma coisa interessante. Não. Jonas é um livro histórico e é importante que a gente entenda Jonas como um livro histórico para a conclusão do livro. A história de Jonas se passa mais ou menos ali por volta do ano 800 a.C. E Jonas é um dos primeiros profetas depois de Elias e Eliseu. Então Jonas praticamente inaugura o período profético pós Elias e Eliseu, profetizando ao mesmo tempo que Amós profetizava. Então Amós profetizava na Samaria, Jonas profetizava em Nínive, profetizava no norte do reino de Israel para Nínive. Jonas aparece depois da grande batalha de Carcar, em 853 a.C. Nessa batalha, nós temos o grande e magnífico rei Shalmaneser III, bom nome para você dar para o seu gato, Shalmaneser III. Shalmaneser III enfrenta a coalizão dos 11 reis em que Israel estava sendo liderado pelo rei Acabe. Monolitos são pedras, que a gente encontra em escavações, em arqueologia. Monolitos dessa época registram Shalmaneser III sendo praticamente adorado pelos judeus, os seus pés são beijados pelos judeus depois da grande batalha. Então a gente não está falando de um jugo assírio que é só na ideia, na cabeça dos judeus. A gente está falando de um período muito tenso na região ali do Oriente Próximo, em que os assírios praticamente dominavam com um jugo pesado. Além disso, a gente tem historicamente um período de soluço no Império Assírio. Quando Shalmaneser III morre, em 824, a gente tem praticamente o Império Assírio sumindo misteriosamente até um século depois. A gente não sabe direito, a gente não tem registro direito desse soluço do Império Assírio, mas a gente sabe que eles voltam ao Oriente Próximo com muita força por meio de Tiglat-Pileser III, outro nome que você dá para o seu gato. Então, você pode chamar Tiglat-Pileser e Shalmaneser, são os seus dois gatos. Tiglat-Pileser III é o chamado rei Pu, que Isaías vai fazer referência lá na frente, que renasce o Império Neo-Assírio das sombras. Então, Jonas está profetizando no período do soluço do Império, entre 850 e entre 750, mais ou menos. Então, Jonas é um dos poucos documentos que a gente tem historicamente que falam num período de silêncio sobre o Império Assírio. A gente tem a Batalha de Carcar, depois Shalmaneser morre, silêncio, até Pu, e a gente tem Jonas e Isaías
e Naum falando nesse período em que praticamente a gente não tem documentação. Então, o que eu estou falando para vocês? Jonas é um documento histórico importantíssimo para a gente entender não só Israel, mas também o Oriente Próximo, para a gente entender também o Império Assírio. Então, o livro ele é histórico. A gente vê, por exemplo, Naum e Jonas falando sobre os rios inundando Nínive com o julgamento do Senhor. E na queda do Império Assírio foi exatamente isso que aconteceu, por exemplo. Há uma descrição de Nínive, a quantidade de pessoas, a maneira como a cidade estava estruturada, corresponde a melhores aproximações que a gente tem historicamente sobre o que era. Então, Jonas ele não é um livro equivocado, é um livro extremamente histórico e ele quer ser histórico. O autor ele quer fazer isso. Então, é interessante que o único lugar em que Jonas é mencionado fora do livro de Jonas na Escritura é em 2 Reis 14, 25, em que Jonas, filho de Amitai, profetiza sobre a restauração das fronteiras de Israel, e isso acontece em Jeroboão II, durante o período de soluço do Império Assírio. O Império Assírio parou de ser um jugo, parou de ser uma dominação sobre Israel e permitiu que Israel reestabelecesse as suas fronteiras que eram antigas. Então por que eu estou falando isso? Por que eu estou nesse momento palestrinha aqui com vocês? Porque vocês estão na UNB e vocês vão ouvir muitas coisas e eu quero fazer um argumento para vocês consistente de que é histórico o que a gente acredita, então o que vocês acreditam tem repercussões na vida real. Elas não são só repercussões para o seu coração, para te dar uma ética superior, para te dar uma ideia de vida melhor, para te fazer se sentir melhor. Não, o que eu estou falando para você é que a sua cosmovisão impacta a maneira como você vê o mundo historicamente lá fora. Jonas não foi uma ideia, Jonas foi um profeta de carne e osso que entrou na barriga do peixe para ser levado, para pregar, para fazer Deus cumprir o seu plano de redenção. Por isso que eu estou insistindo com vocês no aspecto histórico do profeta Jonas. Então, entendendo isso, entendendo essa história, e depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso na hora que a gente tiver perguntas, entendendo esse aspecto histórico, vamos então examinar um pouquinho o livro amplamente assim. A gente tem uma ordem divina. Deus manda Jonas ir até Nínive, o coração do Império Assírio, para ele pregar. Jonas ele é encarregado por Deus de clamar contra os assírios, porque a malícia deles havia subido à presença de Deus. E a linguagem aqui é interessante porque ela lembra lá a Gênesis 6, lembra? A maldade dos homens subiu até mim e eu vou trazer uma solução, eu vou trazer algum juízo. E esse era o propósito de Jonas ir pregar. A mensagem então era uma mensagem de condenação, uma mensagem de juízo, uma mensagem de justiça retributiva de Deus para dar conta do pecado deles. Aos olhos humanos, o arrependimento, a mudança de coração dos assírios, ela não era só inimaginável, como ela era impossível. E se a gente conhecesse os assírios, a gente ia achar a mesma coisa. A gente ia entender como que Jonas tem uma resistência pessoal a ir até eles. Mas muitas vezes você pode perguntar, não, mas será que os assírios eram tão ruins assim mesmo? Será que Jonas não está exagerando um pouquinho? Bom, não está. Os assírios historicamente eram conhecidos como um dos povos mais bárbaros que já habitou esse mundo. Violência extrema. Em textos da época de outras nações, há a descrição de Nínive e Nimrod, que foram as duas capitais do Império Assírio, como as cidades sanguinárias, a casa dos assassinos, os templos bárbaros. Os ninivitas eles eram brutais, não apenas durante a guerra, mas com os estrangeiros e peregrinos que passavam pelo Império Assírio. Eles praticavam rituais de massacre dos povos ao seu entorno, com mutilações cultuais para os seus ídolos. As formas de tortura dos assírios, descritas em documentos de outras nações daquela época, como Acádio, como documentos aramaicos, falavam que eles esquartejavam, decapitavam, queimavam pessoas e animais vivos nos seus cultos e rituais. Pessoas e animais. Não era algo obscuro, era conhecido de todas as nações. Eles tinham a prática de, no começo das suas guerras, pegar homens e meninos, cortar as mãos, cortar as orelhas e furarem os olhos dos peregrinos, dos povos com quem eles lutavam contra. Sem motivo, apenas para subjugar. Os prisioneiros eles eram açoitados na presença dos seus filhos, para que eles sofressem na carne e na vergonha. Eles eram colocados, eles amarravam o nariz dos seus prisioneiros e prendiam eles no teto.
Esse é o povo assírio. É assim que eles faziam o cativeiro. Eles eram conhecidos também por ser um povo arbitrário. Eles se vangloriavam, o texto dos assírios se vangloriavam que os reis deles, eles eram imprevisíveis e brutais. Era assim que eles descreviam seus próprios reis. Então, não havia império da lei, não havia Estado democrático de direito. Os reis faziam o que eles bem queriam e essa era a cultura. Eles descreviam os seus exércitos como uma tempestade de neve que devastava as regiões por onde passavam, pessoas, animais e construções. Tudo ficava branco. Cor pálida dos mortos, tudo ficava branco. Era assim que eles se descreviam. Esse é o povo que Jonas está indo falar que eles vão ser destruídos, sozinho, sem exército, sem nada. Você iria para Nínive? Eu teria medo de ir para Nínive. Só registro histórico, eu não estou falando nem de Bíblia até agora com vocês, eu estou falando de coisas que a gente sabe de registro histórico. Esse é o contexto. E aí a gente então tem o livro se dividindo em duas partes. A gente tem o primeiro chamado de Jonas, a palavra veio a Jonas, e aí a gente, se vocês tiverem a Bíblia aí, quiserem só olhar por cima, a gente tem Jonas 1:1, veio a palavra do Senhor a Jonas, e esse é o começo do primeiro chamado de Jonas e a fuga de Jonas. Ele foge. Aí a partir de 1:17 até o 2:10, a gente tem Deus resgatando Jonas e Jonas respondendo em louvor. Essa é a primeira parte do livro, é o primeiro capítulo, se fosse uma série da Netflix. 1 até 2:10 é o primeiro capítulo de Jonas. Aí a gente tem um segundo capítulo de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas de novo, lá em 3:1, capítulo 3, versículo 1. A gente tem um segundo chamado. E agora a gente vê Jonas indo até Nínive e a resposta de Nínive. Então de 3:10 até 4:5 a gente tem um resgate de Nínive e a resposta de Jonas. Mas agora Jonas responde um louvor? Não, Jonas responde em ira contra o Senhor. E aí a gente tem a conclusãozinha do livro de Jonas, dos versículos 6 ao 11, 4, que é a parábola da planta e o direito de Deus a compaixão aos povos. Então são dois capítulos do livro de Jonas. Primeiro, chamado de Jonas, resgate de Jonas e a sua resposta em louvor. Segundo, chamado de Jonas, resgate de Nínive e a resposta em ira. E aí a gente tem Deus fazendo uma parábola ali no final para te deixar uma pergunta. É isso que está acontecendo. Portanto, a gente tem no livro o plano de Deus sendo demonstrado na vida de Jonas e em Nínive, de um resgate das nações. Primeiro do judeu Jonas, depois do gentio Nínive, conforme a aliança que Deus tinha com Abraão. Primeiro do judeu, depois do gentio, depois do grego. Quem que fala isso? Paulo fala isso. Esse é o plano da redenção de Deus. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque é um plano para todas as nações desde Abraão. É isso que a gente está vendo se desenvolver no livro de Jonas. E esse plano de redenção é apresentado em Jonas por uma série de contrastes. A gente tem fuga e resgate, a gente tem morte e ressurreição, a gente vai ver um pouquinho disso, e a gente tem justiça e graça. Justiça e graça. E como que a gente concilia esses contrastes? Portanto, a gente tem que examinar o conteúdo do livro agora com mais detalhe. Vamos examinar o livro como um todo. O livro é um livro de comédia. O livro de Jonas é um livro de comédia. Porque você olha uns versículos no livro de Jonas e você fala, não é possível. Não é possível, cara. Jonas, é razoável essa tua ira? É razoável até a morte a minha ira, Deus. Peraí, Jonas, você está falando com Deus. Cara, um profeta dentro da barriga de um peixe. É engraçado isso. Para pensar. Um profeta que foi engolido por um peixe. O autor do livro de Jonas, ele tem um humor muito ácido, e ele coloca isso até na maneira como ele põe na linguagem. O livro de Jonas é um livro de comédia. Deus, ele meio que se ri da idolatria dos povos pagãos. A gente vê isso no Salmo, né? Deus ri dos povos, achando que na sua soberania eles podem fazer alguma coisa. Mas ao mesmo tempo Deus sorri e se alegra da sua graça, alcançando aqueles que são seus. Porque ele se alegra no meio dos povos, ele se exulta no meio de nós, como diz Sofonias. É um livro engraçado, é um relato histórico que mostra como Deus está agindo com alegria para trazer o seu povo para si. Começa cômico porque Deus, capítulo 1, Deus chama Jonas e fala, Jonas, vai para Nínive. Jonas não responde, ele fala, entendi. Ele vai para lá, ele literalmente, Deus fala, Jonas, sai daqui de onde você está
e vai até Nínive, que é para o norte e para o leste. Jonas ouve o que Deus fala e Jonas vai para Tarsis, que é imediatamente o sul e o oeste. Ele imediatamente vai para o lado oposto do que Deus mandou para ele. E aí o texto começa a descrever uma espiral descendente de Jonas, em que ele desce para Jope, aí ele desce para o porto, ele desce para o barco, aí dentro do barco ele desce para o porão do barco, aí depois do porão do barco ele desce para o fundo da água, e dentro do fundo da água ele desce para a barriga do peixe. Então é para baixo que Jonas está indo no seu pecado. E o texto, o hebraico, mostra muito isso, ele descendo e descendo e descendo, enquanto Deus mandou ele ir para o norte. É cômico, Jonas, é para ser engraçado. Jonas está fazendo o exato oposto do que Deus mandou ele fazer, e ele nem respondeu a Deus ainda. Ele ficou em silêncio, não tem palavra de Jonas ainda. Ele está fugindo em pecado. E em todo o esforço de Jonas em praticar pecado atrás de pecado, Deus vai atrás dele. Se você é do Senhor, por mais que você se esforce em pecado, Deus vai atrás de você. Teu pecado vai te alcançar, mas a graça também. Então, se você pertence ao Senhor, Deus caminha contigo. E Deus vai te trazer convencimento. Nem que Ele tenha que te jogar fora do barco, desde que você tem que entrar dentro da água, desde que um peixe tem que pegar você. Deus vai usar meios para te convencer do seu erro, do seu pecado. E é isso que Ele está fazendo em Jonas. Porque para onde eu me ausentarei do seu espírito? Se eu tomo as asas da alvorada e subo nos mais altos céus? Ou se eu vou no mais profundo abismo? Se eu vou para o confim dos mares, como Jonas? Lá estás. Deus está lá, porque Ele penetra os meus pensamentos. A palavra nem chegou à boca, Ele já conhece. Então não há para onde que eu possa me ausentar da presença do Senhor. A gente está vendo isso em Jonas, e esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. Salmo 139. Jonas foge da graça, mas Jonas revela lá no final que fugir da graça era exatamente o propósito dele em não ir a Nínive. Porque Jonas, ele fala um negócio engraçado para o Senhor. Jonas, ele fala, não é que eu não fui para Nínive porque eu estava com medo dos ninivitas. Essa seria a minha resposta. Com medo desse povo. Não, Jonas fala, eu não fui para Nínive porque eu conheço o Êxodo 34. E ele cita Êxodo 34. O Senhor é um Deus clemente, ou seja, um Deus gentil, um Deus paciente, um Deus que perdoa a iniquidade. Jonas sabia que Deus era poderoso o suficiente para produzir arrependimento no coração até dos ninivitas. E era por isso que ele não queria ir para lá. Porque ele queria que os inimigos de Israel tivessem a justiça que eles mereciam. Vamos pensar. Jonas, o profeta, o pastor de ovelhas, fala, eu não quero o arrependimento dessa gente. Jonas era um extremo nacionalista político que preferia suas alianças políticas do que a submissão à vontade de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja que Jonas cita o que Deus falou. Eu sou Yahvé, eu sou Deus gracioso, eu sou grande em misericórdia, eu sou grande em fidelidade, em hesed, em aliança pactual. Ele guarda, Jonas tinha na cabeça que Deus guarda misericórdia até 1000 gerações. Mas Deus pune a iniquidade, Ele não vai inocentar o culpado, e a gente vai ver isso amanhã em Naum. Jonas sabia que Deus era poderoso. Jonas queria que Deus alcançasse os ninivitas com o julgamento da justiça retributiva e não com a graça. Então graça para mim, justiça para eles. É isso que Jonas queria. Veja que tudo que Jonas pregou está escrito em Jonas 3,4. Jonas pregou um versículo. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Só isso que Jonas falou para os ninivitas. Isso produziu arrependimento. 40 dias e vocês vão ser destruídos. Jonas cria tanto na profecia que ele senta lá fora da cidade e ele espera para ver. Ele esperava que Nínive virasse a nova Sodoma, a nova Gomorra. Ele espera para enxergar o que Deus vai fazer. Jonas é um livro, então, sobre a soberania de Deus na salvação de todos os povos. Como a salvação é dada graciosamente através da justiça de Deus. Talvez você nunca tenha ouvido isso. A salvação é graciosamente dada através da justiça de Deus. A gente vai explorar isso aqui, tá? Veja que Deus, ele é justo em todo o livro de Jonas. Deus persegue Jonas porque Deus está trabalhando em Jonas e usando os meios da pregação de Jonas
para alcançar os seus eleitos em Nínive. Sim, eu falei eleitos, sou presbiteriano, tá? Para alcançar os seus eleitos em Nínive. Deus envia uma grande tempestade, Deus joga Jonas no mar, um grande peixe, tudo obedece a Deus. O mar se revolta, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar. Tudo obedece ao seu chamado. Você canta isso, não canta? Canta. O vento, o mar, o peixe, tudo vem da parte de Deus. E veja a ironia. Jonas, o profeta, ele dormia profundamente enquanto os marinheiros pagãos clamavam, imploravam para os seus deuses que a tempestade parasse. Nenhum Deus respondia. A natureza não obedecia a nenhum tipo de ídolo, indiferente. Os marinheiros, eles tentavam de tudo. Os ídolos de Nínive eram falsos. Mas o profeta que sabe, o profeta que entende, o profeta que serve ao Deus vivo, Senhor dos céus e da terra, dorme enquanto a tempestade acontece. Muitas vezes a gente é assim. Eles são ativos. Eles querem resolver os problemas do mundo. Eles estão clamando pelos seus ídolos. E os ídolos ouvem? Não ouvem. E a gente que serve o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, a pessoa absoluta que se move de maneira absoluta, que tem domínio sobre todas as coisas, a gente está dormindo embaixo do barco. E eles estão lá pulando, procurando solução. E a gente está aqui. Quando os marinheiros descobrem o que está acontecendo, eles demonstram um temor absoluto e uma obediência muito mais rápida que Jonas. Jonas estava fugindo para não obedecer a Deus. Imediatamente, quando os marinheiros entendem o que está acontecendo, eles não queriam sequer estar no caminho de Deus. Os marinheiros não têm coragem de contrariar a Deus. Eles pedem: tira da nossa mão o sangue de Jonas que a gente vai jogar pelo barco. Eles oram. 1,16, eles mostram que os marinheiros temeram a Deus e ofereceram sacrifícios, ou seja, eles adoraram a Deus da maneira como Deus queria ser adorado. Jonas não abriu a boca e no testemunho de Jonas eles se convertem. Na verdade, Jonas abriu a boca, Jonas explicou o que estava acontecendo e eles se convertem. Jonas não queria pregar, mas Deus colocou ele numa situação que ele conta a história dele, e eles entendem quem Deus é e eles são convertidos. Jonas é o pior pregador que eu já vi com mais sucesso. A gente tenta, a gente estuda, Jonas tropeça, 2 pessoas se convertem. Os marinheiros, eu acredito que os marinheiros se converteram aqui nesse barco, porque eles deixaram as Tessalonicenses, deixando os seus ídolos, vocês passaram a adorar o Deus vivo. É o que esses marinheiros fizeram, deixando os ídolos dele, eles passaram a adorar o Deus vivo. Jonatas então teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. E por meio disso, a justiça de Deus é exercida em graça. Como que a justiça pode ser exercida em graça? Pelo sinal de Jonas. Quem falou sobre o sinal de Jonas? Jesus falou sobre o sinal de Jonas. Jesus, em Mateus 12, 38 a 41 e em Lucas 11, 29 a 32, ele responde uma geração má e adúltera com o sinal de Jonas. No primeiro, em Mateus 12, 38 a 41, Jesus responde àqueles que pediam um sinal do céu, que eles não teriam nada, porque eles eram uma geração má e adúltera, incrédula, eles não teriam nada senão o sinal de Jonas. Talvez a melhor tradução foi: vocês não precisam de mais nada senão o sinal de Jonas. O que era o sinal de Jonas? Jesus declara que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe, importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus está falando da sua morte e da sua ressurreição. Jesus tinha plena consciência de que Jonas era só uma sombra daquilo que Jesus ia trazer. O sinal de Jonas, então, portanto, consiste nesse paralelo. E em Jonas, a gente já vê na linguagem da poesia de Jonas que da sepultura Deus me trouxe, do Sheol Deus me trouxe de volta para pregar e ainda verei o seu santo templo, porque a salvação pertence ao Senhor. O centro do livro de Jonas é o capítulo 2, versículo 9. A salvação pertence ao Senhor. Veja que do início ao fim do livro eu estou fazendo esse argumento sobre o plano de redenção de Deus. É sobre o que Deus está fazendo no mundo, através de Jonas, nos ninivitas. Então o sinal de Jonas representa Jesus, que foi trazido, tragado da morte, tragado do coração dos mares, do coração da terra, para em seguida ser libertado para proclamar reconciliação para os povos.
Morte e ressurreição. Sacrifício substitutivo. Jonas ele é jogado do barco para que a vida dos marinheiros fosse poupada. Jonas é literalmente um bode expiatório, como a lei falava. O pecado foi lançado sobre o bode ia para o meio do deserto levando o pecado. Jonas, que era o pecador aqui, ele leva o pecado, ele leva a maldição sobre si para longe, para que a vida dos marinheiros gentios fosse poupada. Paulo fala em Gálatas um pouco sobre a maldição, alguém se fazendo maldição e levando a nossa maldição para longe. É um sinal de Jonas. Jonas fugiu, mas o maior e verdadeiro profeta não fugiu. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, e veio aqui para morrer uma morte de cruz em nosso favor, em favor dos povos. É isso que Jesus falou. Jesus disse que o seu pão, o seu verdadeiro alimento era fazer a obra que o Pai lhe deu. Então, diferentemente de Jonas que fugiu, Jesus recebe aquilo que o Pai lhe deu para executar de bom grado em nosso favor. E ele viu o fruto da sua obra e ficou satisfeito. Jesus afirma que todas as suas palavras como profeta são do Pai, e que quem vê o Filho vê o Pai. Ele é o supremo profeta, ele é o supremo sacerdote, ele é o supremo mediador, que veio voluntariamente dar a sua vida por nós, de todo mal veio nos libertar, sofreu nossa dor, para nos dar a sua paz. Louvado seja o Senhor. Ele é o melhor Jonas. Ele é o melhor Jonas. Ele é o verdadeiro Jonas que se joga na real tempestade da ira de Deus em nosso favor de bom grado. Ele se oferece. Ninguém toma a sua vida dele, ele a dá livremente. Portanto, vejam que havia uma necessidade de carregar o pecado para longe, havia uma necessidade de morte. Então a graça e a justiça, elas precisam se encontrar na cruz. Como diz um teólogo, elas se beijam na cruz. A graça ela é exercida por meio da justiça. Não é que a gente vive assim, ou Deus age em justiça, ou Deus age em graça. Não, para Deus agir em graça, ele permanece justo. E a sua justiça é executada na graça que alcança a gente. Não são coisas separadas. Não é lei e graça. Não é justiça e graça. Não são duas coisas. É uma só. Porque Deus é justo, o pecado não fica impune. Então as duas respostas para pecado são justiça retributiva de Deus ou propiciação, sacrifício substitutivo. Pecado precisa ser lidado. Pecado precisa ser lidado. Então Jonas mostra uma figura do profeta que enfrentaria a escuridão do abandono, das profundezas da terra, da ira de Deus, para que os gentios incrédulos pudessem ter paz e reconciliação com Deus. Essa é a imagem que Jonas está colocando. Portanto, a gente tem o Evangelho segundo Jonas. O Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo João. A gente tem o Evangelho segundo Jonas. Jesus afirmou que este seria o único sinal daquela geração. Essa seria a única prova que foi dada, porque que outra coisa seria necessária? Somente Ele era o caminho, a verdade e a vida. No entanto, esse sinal de Jonas, ele é para a salvação e para a condenação. É isso que Jesus está falando. Esse é o sinal que vai ser dado a essa geração incrédula. É aqui que é aqui que a gente vê quem é quem. Aqui que é o chibolete. Aqui que é aqui que a gente distingue cada grupo. É no sinal de Jonas. Paulo fala isso, o bom perfume de Cristo, para alguns é salvação, mas para outros é condenação, é aroma de morte. Lá em 1 Coríntios. Veja que a gente tem uma profunda humilhação, a gente tem as categorias até sistemáticas aqui, humilhação e exaltação. A gente tem uma humilhação de Jonas indo até lá, fundo do mar, sinal de humilhação, Jesus indo até as profundezas da terra, e a exaltação na vinda dos gentios, e é essa a ênfase de Lucas. Se lá em Mateus a ênfase é que o Filho do Homem ficaria 3 dias e 3 noites morto, para ser ressuscitado e trazer um povo para si, a ênfase de Lucas no sinal de Jonas é outra. A ênfase de Lucas é que os ninivitas no último dia se levantariam no juízo para acusar aquela geração. Olha essa expressão. Lucas está dizendo: as pessoas que foram salvas em Nínive vão no último dia se levantar no juízo do Senhor para acusar vocês que não estão ouvindo a Cristo. É
É uma afirmativa histórica. Essas pessoas foram salvas, elas estão com Cristo e elas vão se levantar. Então foram pessoas de carne e osso que ouviram Jonas e entenderam o Evangelho. Foram salvas. Então elas vão se levantar lá no último dia. E veja que os gentios estarão no último dia acusando os judeus que não ouviram a Cristo. Então o sinal de Jonas em Lucas não está tão focado na sepultura e nos 3 dias na ressurreição. Ele está focado no fato que os gentios estão inseridos no povo. Então é um duplo sinal. Ele que morre e ressuscita por você. O segundo sinal é que é um sinal de inclusão dos gentios. Uma inclusão histórica dos gentios no povo de Deus, que é um só. Esse é o plano redentivo de Deus que está acontecendo pela história. Esse é o sinal de Jonas. É uma missão para os gentios, que acontece por meio de um sacrifício expiatório, de um sacrifício substitutivo, do Messias que virá, para a inclusão de todos os povos no plano redentor de Deus. Está tudo em Jonas. Eu não estou falando de Romanos. Eu não estou falando de 2 Coríntios. Eu não estou falando de Efésios. Estou falando de Jonas. Esses 4 capítulos que vocês têm aí. Está tudo aqui. Em semente. Não está claro como Romanos. Todas as implicações não foram respondidas, mas está aqui. É do início ao fim. E veja que é só um eco de Abraão, de Gênesis 12 a 17. Jonas está expandindo na história, num exemplo concreto, lá em Nínive, a aliança com Abraão. Tá? Deixa isso sentar na sua cabeça um pouquinho. É um plano redentor só, em Cristo. De tal forma que Romanos 10:4, Paulo pode falar que o propósito da lei é Jesus Cristo. O fim, o telos da lei é Jesus Cristo. O logos. O telos da palavra de Deus é o logos. É Cristo. Joguei isso para vocês. Pensem nisso. Vivam com isso. Vejam. Vamos falar do peixe, então. Já que todo mundo só pensa no peixe quando fala dela. O peixe não foi o castigo de Jonas. O peixe foi um instrumento de Deus na vida de Jonas para salvar Jonas. O que eu quero dizer com isso? Jonas estava indo num caminho de espiral descendente de pecado. Deus manda um peixe para engolir ele, para tirar ele do mau caminho. Será que foi confortável passar 3 dias dentro da gosma da barriga do peixe, cheirando a peixe? Não acho. Não acho que foi confortável. Mas foi o meio pelo qual Deus usou para evitar que Jonas continuasse no caminho de destruição espiritual. O peixe, Jonas fala aí no capítulo 2, no poema dele. Ele fala do peixe, do sofrimento, das algas embolando na cabeça dele, dele não conseguir respirar, da corrente das águas levando ele para o fundo, do desespero, das vagas, das ondas batendo sobre ele, vez após vez, o abismo e a escuridão. Mas todas essas coisas, Jonas fala que são meios pelo qual Deus usou para o resgatar. Resgate. É o que está acontecendo aqui. O sofrimento do crente, portanto, ele nunca é sem propósito. O sofrimento do crente, muitas vezes, é um meio pelo qual Deus usa para que a gente tenha um hospital, para que a gente seja curado do caminho de destruição que a gente percebe. Então, a baleia não é castigo, a baleia é meio de salvação para Jonas. É tirar ele do caminho errado para botar ele de volta no caminho certo. E às vezes o teu sofrimento, a tua baleia, agora eu vou falar que tem gente aqui que não é da presbiteriana, fala que nem pentecostal. A tua baleia na tua vida não é castigo, às vezes é escola. Ok? Deus queria botar Jonas quieto para ele pensar no cantinho da disciplina. Ele teve 3 dias para pensar no que ele estava fazendo, para raciocinar, para pensar. Esse poema não é da boca para fora de uma hora para outra. Esse poema são 3 dias em que Jonas não comeu, não bebeu, ele ficou preso. Bom, pensa na baleia, eu não acho que tinha muito espaço na barriga, não era um triplex. Então ele ficou lá parado 3 dias pensando no que ele estava fazendo, no caminho que ele estava tomando. Isso era o que a baleia estava fazendo na vida dele. Tem gente que fala que ele morreu dentro da barriga da baleia, tá? Porque ele fala do Sheol.
Eu não sei se ele morreu ou não. Eu acho que ele não morreu, tá? Mas eu acho que ele fala do Sheol porque ele entende que a morte é necessária para que vida seja trazida à tona. Só por meio da morte vida vem. E aí ele confessa que a salvação vem do Senhor. Jonas, ele estava entendendo que não era os propósitos nacionalistas dele para Israel, não era o que ele poderia fazer que traria salvação. A salvação está na mão do Senhor para trazer salvação para quem Ele quer. A salvação vem do Senhor sempre. Por isso que lá na frente Paulo fala que os salvos são os filhos do crente Abraão. Não são filhos do israelita Abraão. São filhos do crente Abraão, porque a salvação vem por fé. O justo viverá pela fé. Então a salvação vem do Senhor, das mãos de Deus, pela qual Ele trouxe o seu povo, eleito para si. Mas veja a paciência de Deus com Jonas. Jonas, ele fala essas coisas bonitas no capítulo 2, ele obedece no capítulo 3, mas parece que o arrependimento não alcançou o coração no capítulo 4. Mas veja a paciência de Deus em trabalhar com Jonas, mesmo na dureza do coração de Jonas. A profundidade da graça de Deus é contrastada com a ira e o ressentimento nacionalista de Jonas, que preferia a destruição de Nínive e a misericórdia divina. Veja que fica claro no capítulo 4 que Jonas amava mais Israel do que Deus. Quem tem ouvidos para ouvi-los? Jonas, ele cria que era mais importante os inimigos de Israel terem a punição deles do que os salvos serem alcançados por Cristo. Não vou explorar muito isso, porque senão vou ficar muito polêmico. Jonas acreditava que os ninivitas, os inimigos do seu povo, conhecidos pela violência extrema, subjugadores de Israel, mereciam a justiça retributiva de Deus e não a benevolência de Yahvé. Eles eram merecedores disso e não da graça. Ele julgava. Ele estava impondo as suas lentes sobre o plano de redenção de Deus, mas Deus afirma vez após vez que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, de que o plano de Deus é soberano. Jonas, de novo, queria justiça para eles, graça para mim. Então, Deus senta com... Para pensar, olha a natureza do coração de Jonas, a rebeldia, a profundidade da sua cabeça dura, e Deus senta com Jonas. Deus planta uma plantinha, a plantinha cresce, dá sombra para Jonas em rebeldia ver a destruição do povo. Olha a paciência de Deus. Deus põe uma planta lá, aí Deus manda um verme, o terror das lavouras, né? Como muitas vezes o verme é descrito na Escritura, para ferir a planta, e em seguida ele seca a planta. Olha a paciência de Deus. Planta a planta, seca a planta, manda o verme, manda um vento oriental, um vento vindo do deserto, um vento quente de morte, porque o deserto simbolizava a morte, mata a planta e fala: entendeu, Jonas? Jonas fala: não entendi. Fala: a tua ira é justa? Deus pergunta para Jonas duas vezes. Na primeira, Jonas nem responde, assim como ele não respondeu no capítulo 1, Jonas nem responde, ele praticamente vira a cara e vai para o outro lado. É isso que Jonas faz. E Deus vai lá, continua. Deus vai trabalhando no coração dele. Jonas, ele se ira a tal ponto quando a planta morre, para ele desejar a própria morte. A minha ira é justa até a morte. Jonas, você está falando isso na cara de Deus. E o sinal de Jonas? E as coisas que você acabou de dizer no capítulo 2? O que você está pensando? Ele era rabugento. Jonas era rabugento, era cabeça dura, como vocês, ou não? Em primeiro lugar, ele sai batendo o pé de birra. E Deus está com ele, Deus está paciente, Deus está trabalhando. Jonas, ele praticamente esquece a sua própria história ao responder a Deus no capítulo 4. Mas Deus está trabalhando no coração de Jonas para botar as coisas em perspectiva. Deus, ele é soberano sobre a sua revelação. E veja que se Jonas escreveu esse livro aqui, que eu acho que ele escreveu, porque tem coisa aqui que só Jonas poderia saber. Como que ele poderia saber o que estava acontecendo na barriga do peixe? Como que ele poderia saber dessa conversa no capítulo 4? Jonas contou essa história. Se Jonas contou essa história, Jonas intencionalmente acaba o livro numa pergunta que Deus faz para ele.
E eu acho que Jonas, ele aprendeu no livro de Jó, ele responde que nem Jó. Ele põe a mão na boca e ele fala, não tenho mais direito de falar nada aqui. Porque a pergunta que Deus faz para mim no final do capítulo 4, ela é suficiente para ser uma resposta. Ela é suficiente para ser uma resposta. Deus contrasta a pena, a compaixão que Jonas sentiu pela planta, pela qual ele não trabalhou, uma planta que durou uma noite só, e Deus contrasta essa compaixão de Jonas pela planta, pela grande cidade de Nínive, que continha 120 mil pessoas, que não sabiam discernir a mão esquerda da mão direita, além de muito gado. É assim que termina. Olha que o livro termina de maneira engraçada. Se você não tem compaixão nem pelas pessoas, você tem compaixão pelo menos pelo gado, pelos animais. Lembra que os assírios eram conhecidos por ser aqueles que maltratavam animais? Não é à toa que Deus responde assim. Nem pelo gado você tem compaixão. É engraçado. Não, no arrependimento dos assírios tem uma cena engraçada. No versículo 8 do capítulo 3, os assírios vestem até os animais com roupa de luto. Para pra pensar. Eles botaram pano de saco nas vacas. De tamanho arrependimento que eles tinham. Eles entenderam que o que eles estavam fazendo eticamente, até com os animais, era contrário à lei de Deus. Imagina um monte de vaca com roupa de funeral. É isso que eles fizeram. Com roupa preta, sei lá. É o que a gente botaria hoje no funeral. Nem pelos animais que vai ter compaixão, Jonas. Deus questiona Jonas dessa forma. Jonas, dessa forma, com quem que você está parecendo? Comigo ou com as pessoas que você tanto abomina? No final das contas, se Jonas não tinha nem compaixão pelos animais, ele está parecendo com quem? Com os assírios. Jonas, ele não tem compaixão pelas pessoas, nem pelos animais, nem pela cidade, nem pelas construções. Ele parece muito mais os assírios do que com Deus no final do capítulo 4. E Deus deixa essa pergunta para ele. Com quem que você está parecendo, Jonas? O livro termina assim. Tanto porque eu acho que Jonas entendeu as repercussões da pergunta, quanto é uma pergunta que ele deixa para você que está lendo o livro. Com quem que você se parece? Como que você vê o plano de redenção de Deus? Como que você vê o plano de salvação de Deus? Como que você entende essas coisas? O objetivo de Deus era levar Jonas para ver o abismo do coração egoísta dele, as repercussões do caminho que ele estava tomando. Deus então ele se retrai da punição que ele ia fazer para Nínive e ele volta atrás. Veja que isso era uma repercussão da aliança. Deus em vários momentos na aliança falou assim, se vocês se arrependerem e retornarem, eu vou retrair a minha mão da maldição que é justa, que eu posso executar. Deus fez o mesmo com Israel. Em inúmeros momentos Israel se arrepende, ele tira a mão. Mas veja, a maldição ela vem temporalmente. Nasceu uma geração em Israel, nasceu uma geração em Nínive que esqueceu o Senhor. E a punição veio, porque Deus não inocenta o culpado. Veja, no entanto, que o nosso coração, ele precisava do sinal de Jonas para ser transformado. A salvação pertence ao Senhor. Deus envia Cristo para ser maldição em nosso lugar. Ele paga a nossa dívida, ele assume a perda do nosso crime, como a gente já viu. Isso significa que Deus, então, não cobra a mesma dívida duas vezes. Você já ouviu isso antes. Mas é isso que está aqui escrito. A graça de Deus se manifesta de forma justa, porque Deus é justo, e a sua graça não é contraditória com a sua justiça. Ou o pecado será punido temporalmente e escatologicamente na justiça retributiva de Deus no último dia, ou o pecado vai ser punido em você, ou o seu pecado vai ser punido na cruz. São as duas alternativas. E uma vez que o seu pecado é punido, que há sacrifício substitutivo, você é livre. A justiça de Cristo nos faz reconciliados com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. Paz. Porque Deus não pune o mesmo pecado duas vezes. A dívida foi paga. A ira do Deus Santo foi derramada pelo Filho de Deus. E o Filho de Deus, o sumo sacerdote, perfeito sacrifício, o homem Deus, o cordeiro sem mácula que tira o pecado do mundo. O livro de Jonas aponta só essa solução. Os assírios, eles só tinham essa esperança. E eles creram nessa esperança. Eles receberam o Evangelho de Jesus Cristo por meio das palavras de Jonas. Vou repetir, os assírios receberam o Evangelho de Jesus Cristo por meio das palavras de Jonas. Pensa nas repercussões do que eu estou falando aí. Toma.
Portanto, vamos terminar então. Eu queria ler com você para mim o parágrafo para mim mais importante da Escritura, minha opinião, tá? Romanos 3, 22 a 26. Pode não ser para você, não é tão bonito quanto outras partes da Escritura, mas é a estrutura do que eu estou falando para vocês. Romanos 3, 22 a 26. Diz assim, eu vou ler para vocês. Vou ler do 21 a 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, os profetas, Jonas, testemunhavam sobre o que Paulo está escrevendo aqui, tá? Justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos, gentios, e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu vou ler o 24 porque está aqui. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A redenção é uma palavra jurídica. Envolve uma troca, um sacrifício, um resgate. Lembra que a gente falou de resgate em Jonas? A graça se manifesta em Cristo no resgate que Ele ofereceu por meio do seu próprio sacrifício e do seu sangue. Então a justiça de Deus se mostra na graça de reconciliar para si os povos. A quem Deus propôs, 25, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, elemento jurídico aqui de novo, sacrifício, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Então a graça de Deus manifesta a sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes certos pecados anteriormente cometidos, tendo em vista o quê? A manifestação da sua justiça no tempo presente, pela qual Ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus é justo e Ele é o justificador por meio da sua graça naqueles que têm fé em Cristo. Esse é o sinal de Jonas para vocês, que foi testemunhado pelos profetas, que Paulo está trazendo à luz aqui. A seguir, um momento de perguntas e colocações. Eu tenho uma dúvida assim, desde o começo, assim, essa foi que você falou que as ações são povos terríveis, história de tanta terra. Então, por que Deus fala no final que eles não conseguem distinguir entre a direita e a esquerda? Porque eu vi alguns comentaristas falando que isso talvez também se repetisse de alguma forma sei lá, de um senso assim, ou não. Eu fiquei meio perdido nisso. Então, esses que defendem uma linha de inocência, eles estão caminhando para um estilo de linguagem hebraica que argumenta no sentido de que não distinguir entre a mão esquerda e direita, apontava para que eles eram como se fossem crianças. Mas a gente não tem evidência nenhuma de que o povo hebraico ou a língua hebraica enxergasse as crianças por meio desses termos. Eu acho que o que está acontecendo ali é de que o pecado ele promove uma corrupção tão grande, inclusive da mente, que Deus, ironicamente, está falando, eles não sabem nem o básico. A mente deles é tão deturpada, o pecado deles obscurece a vista deles de tal forma que, como Chesterton fala, vai ter um dia que a gente vai ter que provar que a grama é verde. É nesse nível de deturpação e cegueira espiritual. Eu já vivi aqui, vocês têm conversas aqui que às vezes você tem que provar que A é diferente de B. Acontece. O pecado ele segue e os compromissos do coração são tão grandes que o problema não é a evidência, o problema não é a razão, o problema não é a lógica, o problema é o compromisso do coração. Então eu acho que aí não é uma questão de inocência, é uma questão, sistematicamente a gente fala dos efeitos noéticos do pecado, os efeitos do pecado na mente, que Deus fala, eles não sabem nada. Você não tem compaixão do fato deles não conseguirem mais enxergar a verdade mais simples diante deles, porque o compromisso dos pecados dele, de brutalidade, de violência, era tão grande. Lembra que eu falei que eles se vangloriavam do fato de que os reis deles eram completamente arbitrários? Os reis deles faziam o que eles queriam. Era basicamente essa ideia deles. Eu acho que vai mais nessa linha da escuridão do pecado que eles vivem. Curiosidade, qual parte você acha mais irônica do livro? Ah, o gato.
No final, termina com o fato de que você não vai ter nem compaixão dos animais. Tipo, nem do gado. Você tem gado lá em Israel, nem do gado que está vestido de pano de saco você vai ter compaixão. Eu acho que Jonas esperou que ele se coloca numa posição como Abraão vendo Sodoma e Gomorra. Ele esperava fogo do céu. E Deus mandou uma plantinha e uma parábola para ele. Eu acho que Jonas escreveu e eu acho que uma decisão. Eu acho que Jonas ele viu como a história dele é engraçada. Ele para aqui. Parece que a gente está lendo um conto assim de Manuel Bandeira, um negócio assim. Porque é engraçado e ele para numa pergunta do tipo: responde aí você então. Resolve. Mostra que ele resolveu no coração dele. A minha impressão é essa. Não tem como provar isso para vocês, mas a minha impressão é essa. É que a parte mais irônica que eu acho é no primeiro, bem no início. Que quando descobre que é Jonas, né, os marinheiros, bem, não sei bem do questão, é a história de Jonas. Eu sou hebreu e creio no Senhor, criador do mar e da terra. E da onde? Do mar. E você crê o que? O mar e a terra. Exato. Eu também acho essa parte engraçada. Eu acho que eles creem por causa desse testemunho. Sim. Porque a gente já tentou todos os ídolos e você é o único que a gente não tentou, é o teu. Então ele precisa ser o Deus verdadeiro. Eu fiquei pensando quando você fez o paralelo dos marinheiros em cima do barco clamando e Jonas dormindo, né? Uhum. E aí falou que muitas vezes a gente faz isso. Você que já estudou aqui consegue pensar, explanar um pouco mais como é que é essa nossa sonolência, que é essa nossa passividade? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que, bom, minha experiência, eu muitas vezes, especialmente no final do curso, eu estava já cansado de responder. E aí eu encontrava maneiras de só ignorar essa vida aqui, vai acabar. Eu deixava as pessoas falarem e eu entrei num estado de sonolência, assim, eu ficava com raiva de ler apologética nos meus últimos 2 anos, assim, eu falava, não funciona, e funciona. Eu tive amigo meu aqui que começou militante e acabou crente. Então, se vale a pena você sofrer vergonha pública se uma vida for salva, porque tu não vai ter compaixão nem do gado. Sem conotações políticas nessa frase. Seja ele sem saber discernir esquerda e direita. Entende? Então, assim, vale a pena você testemunhar do Evangelho em obediência, como Jonas indo a Nínive. Vale a pena você testemunhar do Evangelho, nem que seja o perfume da morte, porque faz parte. Vou contar para vocês então uma história. Estava aqui na UNB e eu fazia direito e tinha um momento de simulação que eu tinha que levar argumentos dentro da sala de aula. Então teve um momento em que eu tive que carregar um argumento, no sentido... Bom, eu era o branco cis da sala, então eu fui escolhido para carregar o argumento. Eu tinha que carregar que a escolha de cotas raciais talvez não fosse o melhor critério. Eu não estava argumentando nem contra cotas, eu estava argumentando que raciais talvez promovessem uma política pública desvirtuada. Então, falei, será que a gente pode fazer cotas de outra forma? Esse era o meu argumento. Uma pessoa do coletivo se levantou, me falou que a minha existência naquela classe era opressora e que eu não poderia estar ali porque não era meu lugar de fala e que eu tinha que imediatamente sair. Aconteceu comigo, vai acontecer com vocês. Hoje minha esposa, na época que estudava comigo aqui, postou uma coisa do Kevin DeYoung sobre a gente tem que recuperar o arco-íris. Basicamente a postagem era nada contra os homossexuais, mas os crentes deveriam ter uma teologia do arco-íris. Foi essa postagem, Kevin DeYoung, Facebook, ela não botou nada, só compartilhou o link. No dia seguinte houve uma intervenção na nossa sala pelos homofóbicos que integravam aquele ambiente. O professor sentou-se e foram 50 minutos de carta de gente que se suicidou por conta de alguém que falou alguma coisa contra a homofobia. 50
50 minutos. Vai ter isso, vocês vão viver isso. Se vocês não viveram ainda, vão viver. Faz parte do testemunho. Então é isso que eu estou falando. Às vezes a gente cansa e a gente começa a dormir no barco, porque não quero me meter com esse povo ninivita. Vai que eles me penduram o nariz no teto, sei lá. Louvado seja o Senhor, se eles perdoarem, porque o sangue dos mártires é a semente da igreja. É honra, é glória se isso acontecer comigo, pelo nome de Cristo. Não é isso que ele falou no sermão. Desculpa, alonguei um pouco a resposta, mas é esse tipo de ideia que a gente pode pensar. Quais são as implicações, o que eu posso fazer. Não tenha vergonha pelo nome de Cristo, porque eu não me vergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação do judeu quanto do grego. O justo será por fé. É uma pergunta mais prática. Como que a gente tem sabedoria para discernir o momento em que a gente deve repreender o tolo, por assim dizer, e o momento que a gente não deve? Tipo assim, o momento em que a gente fala, olha, pode ser que eu passe vergonha, mas eu acho que é o melhor a ser feito, ou tipo, aquele momento que, cara, não tem bom senso nenhum nisso e não vai resultar em nada. Porque eu acho que é muito tênue às vezes essa linha, né? E eu até uma dúvida que eu tenho só pra... que às vezes você encontra com uma pessoa no elevador, você fala, caramba, e tipo, às vezes me bate um peso na consciência, será que eu falo, será que eu não falo? Tipo assim, pode ser que não resulte em nada e, sei lá, se é a forma mais efetiva, mas se eu paro pra pensar pro outro lado, pô, toda vez que eu encontrar com a pessoa no elevador também, eu tenho que falar. Enfim, desse tipo de coisa. Posso dar uma pergunta, uma resposta mais direta e depois a gente vai trabalhar. Prega, faz o trabalho do evangelista, prega tempo e fora de tempo. Como que isso acontece? Você não vai jogar pérola aos porcos, mas você vai criar. Pregar a tempo e fora de tempo não significa que você vai fazer o livro das cores todas as vezes que você encontrar alguém, ou as símbolos espirituais, ou sei lá o quê. Você não vai entrar num modo de compartilhar. Eu estou aqui, sou o Luiz Felipe, alguém me perguntou alguma coisa, eu vi uma oportunidade, modo de compartilhar o Evangelho. Morto fácil. E aí eu vou falar do Evangelho para alguém. Não acho que isso que funcione assim. Porque pregar a tempo e fora de tempo inclui você criar um passaporte num relacionamento com alguém para falar certas coisas na vida de alguém. Então você precisa cultivar relacionamento para que você chegue num momento de confrontação de pecado. Porque se eu não conheço boa parte de vocês, imagine se eu chego para você aqui, Gabriel, e falo, tu pecou, vai morrer. Que tipo de confiança você vai ter em mim? Então existe um momento de pregar a tempo e fora de tempo, é cultivar uma cosmovisão bíblica por meio do seu agir, do seu relacionamento, para você cria oportunidades de compartilhamento do Evangelho. Aqui eu vou mostrar um pouco da minha apologética para vocês. Minha apologética, ela para mim o problema central do coração não são as evidências, tá? O problema central do coração são os compromissos que as pessoas fazem no coração delas. Então você só vai mudar o coração de alguém, uma perspectiva de alguém, mostrando uma cosmovisão abrangente que explica melhor o mundo para ela do que a que ela tem. Então pregar a tempo e fora de tempo implica em criar um relacionamento de consistência com o Evangelho, a ponto de fazer sentido das coisas e da experiência dela. Então você vai precisar entrar no mundo dela, entrar na cosmovisão dela, ouvir. Então, para você pregar o Evangelho, você tem que ouvir. Tá? Ouve, entende, usa o vocabulário. Estou falando para você usar palavrão, mas tem certas coisas que ela vai repetir para você. Por exemplo, eu acho que hoje na nossa universidade é muito mais importante a gente dar respostas quanto ao sofrimento do que respostas de coesão e lógica. As pessoas estão mais preocupadas com o sofrimento do que com coerência. As pessoas não têm problema em serem incoerentes. Então, argumentos de lógica, eles são importantes, mas se você não conectá-los à experiência, a apologética nesse ambiente aqui não faz sentido. Certo? Vocês concordam? Não faz sentido. Então, existe um pregar a tempo e fora de tempo, ele não é só um modo automático de compartilhamento de palavras. Ele envolve relacionamentos. Você não vai se relacionar com... A luz e trevas não vão se relacionar de forma íntima, mas você precisa cultivar espaços em que há confiança e troca de ideias em respeito para que você crie oportunidades de
infundir verdade, transformar cosmovisão. Você vai ter que entrar na vida dela, ouvir, vai ter que mostrar para ela, ó, isso não faz sentido, tem rachadura aqui na sua cosmovisão, ela não se sustenta aqui estão contraditórios. Mas a cosmovisão bíblica dá um passo para trás e fala, mas olha aqui a minha, vamos lá na Bíblia e vamos ver a cosmovisão bíblica, o que a Bíblia diz. Porque a tua cosmovisão vai ter também rachadura, mas a cosmovisão bíblica não vai ter. E a gente está num processo de santificação, alinhando nossa cosmovisão para que a gente tenha a mente de Cristo. Diz muito respeito ao evangelismo relacional, né? Isso. Que é tipo, você compreender, chegar no fundo de tocar nas afeições da pessoa, de fato, né? Daquilo que move o coração dela para você pregar o evangelho, que eu acho que é... Mas, assim, e aquele tipo de evangelismo mais de rua mesmo? Tipo, sei lá, você tá no ônibus, uma pessoa senta do teu lado, você não tem 30 minutos para você criar um relacionamento, mas, assim, como é que é melhor, gente? Será que é melhor puxar uma conversa e fica meio aquela, tipo, armadilha de crente aí no meio da conversa e fala, não sei. Vira para ela e fala, Nínive será subvertido em 40 dias. Tem espaço para isso também. Tem espaço para você dizer o básico conforme a estrutura que você tem. E você pode não ter 30 minutos, mas você tem 20, você pode ouvir perguntas e respostas e criar semente. Você não precisa criar uma obrigação no seu coração de que você precisa ser o resolvedor da vida dela, porque a salvação pertence ao Senhor. Mas você pode plantar. E se Apolo plantou, Paulo regou, a obra vem do Senhor. Então pode ser que ali você coloque uma pulga atrás da orelha dela, que alguém lá na frente, e a gente tem que confiar no plano redentor de Deus, de que Deus vai executar os seus planos, seja através de você, pelos meios que ele desejar. Mas evangelismo relacional precisa ser evangelismo. Às vezes a gente se perde, é relacional, e a gente esquece de compartilhar o evangelho. E fui fazer direito aqui, então me formei aqui em 2017 em direito, então é uma alegria voltar. Eu participava do NVC na época e do SCA, se algum de vocês participaram do SCA, então eu participei dos dois na época em que eu cursei, então é uma alegria estar de volta e ver novas pessoas participando do NVC, novas pessoas participando do SCA, é uma benção. Tá, gente. Vocês são universitários, os professores já falaram muito mais rápido do que eu. Muito mais difíceis, e vocês tiveram que fazer a lista de exercício. Então vai dar tempo, 20 minutos. Vai. Manda aí o que você está pensando. Se eu não souber responder, a gente inventa. Não, brincadeira. Eu não respondo, mas vamos mandar. É que foi tão bom, né? Então...